Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para mais uma aula de Geografia e ainda dentro daquela ideia de retomada de conteúdos que nós trabalhamos aí ao longo das nossas últimas aulas, certo? Então hoje ainda vamos falar um pouquinho aí de população brasileira, de diversidade cultural, que é a ideia da aula de hoje, de retomar o que nós vimos em cada uma das regiões, as características aí da população e por que a população brasileira é tão diversa em termos culturais. Antes da gente começar a aula propriamente dita, temos ali os recadinhos, né? Primeira coisa, ter o material de vocês aí em mãos, lápis, caderno, caneta para fazer as anotações da aula, para realizar os exercícios, tudo bonitinho aí organizados. A primeira coisa que vocês vão fazer ali é o registro da frequência. Então, como que vocês fazem isso? Entram lá no aplicativo, link número 1, realizam atividade obrigatória, encaminham essa atividade e aí a frequência de vocês fica registrada. Também vocês devem fazer os exercícios que são postados lá no Class para que o professor possa acompanhar o rendimento de vocês. Aqueles alunos que têm dificuldade de realizar os exercícios, entram em contato com a escola vai fornecer as atividades impressas, vocês também realizam e devolvem na escola com o nome devidamente identificado, para que o professor também possa acompanhar o rendimento de vocês, certo? Dito tudo isso, então, vamos lá ao objetivo da nossa aula de hoje. Revisar os temas estudados no trimestre com a finalidade de esclarecer dúvidas, relembrar conceitos, exercitar, fazer atividades que nos ajudem a recapitular tudo aquilo que a gente viu em termos de população brasileira e dessa diversidade da população, certo? Então, o objetivo de hoje. Primeira coisa que a gente vai relembrar ali, que o povo brasileiro é resultado da mistura de várias etnias. Como é que eu chamo essa mistura de várias etnias? Eu chamo de miscigenação. A palavrinha que a gente usa, o conceito que a gente usa ali é miscigenação, que é a mistura étnica de grupos de diferentes partes do mundo e também os povos nativos, aqueles que já viviam aqui. Então, o que resultou dessa mistura, dessa miscigenação? O que a gente chama de população brasileira hoje. E essa mistura é da cultura, dos hábitos, dos modos de viver. Então, é disso que nós falamos, né? Importantíssimo entender este conceito de miscigenação, ok? Só relembrando ali. A imagem traz para nós ali o quê? Características dessa população, dessa diversidade populacional do Brasil. O Brasil é imenso, é enorme em termos de extensão territorial e também de diversidade cultural, ok? Continuando lá então, o que marca essa diversidade da população brasileira? Que aspectos que nós temos que avaliar para entender essa diversidade? Então, o que nós vamos ter lá? Diferentes culturas, como a linguagem. Então, diferentes grupos vieram para o Brasil com diferentes características, idiomas, maneiras de falar, maneiras de se alimentar. Esse conjunto é que a gente vai entender como diversidade. E aí está relacionado ali, né? Religião, culinária, costumes, a política, entre outras coisas que nós consideramos aí para entender essa diversidade da população. Então, é um conjunto de coisas, não é uma única característica que define lá uma etnia. É preciso ter um idioma específico, ter um modo de viver, uma tradição, danças, hábitos alimentares, enfim, tudo isso para a gente compor, para a gente entender o que é cada uma das etnias e que formam a população brasileira, certo? Continuando lá então. A gente trabalhou ao longo das nossas aulas cada uma das regiões, entendendo que influências cada uma delas sofreu e que característica nós tivemos em relação a isso. Então, começando ali com a região norte, vamos relembrar um pouquinho que características são específicas desta região. Quando eu penso em termos culturais, em modos de vida, né? Sobre o que é influenciado. Então, a imagem ali já traz para nós a ideia ali do Festival de Parintins, aquela ideia do folclore, das expressões artísticas culturais, né? E aí nós dizemos que a região norte ela é vasta, rica em termos culturais e influenciada por quem? Quais grupos que influenciaram muito nessa cultura da região norte? Então nós temos ali
os indígenas e os migrantes, pessoas que vieram de outras partes do Brasil e de outras partes do mundo. Que exemplos que nós vamos ter ali? Os gaúchos, paranaenses, paulistas, nordestinos, grupos que vieram de fora do Brasil, então os imigrantes, né? Africanos, europeus e asiáticos. Então, se a gente for pensar na composição dessa população da região norte, por que tem hábitos e costumes específicos, são todos esses grupos que influenciaram nesses hábitos e costumes, ok? Continuando lá então. Na culinária, o que nós temos de exemplo ali que a gente estudou nas nossas aulas? Podemos destacar a influência indígena com pratos à base de peixes. Nós vamos ter lá características naturais de grandes rios, essa abundância de peixes ali. E a cultura indígena já tinha esses hábitos e costumes e isso continua na população ali da região norte, né? Também é rica devido a ingredientes oferecidos pela Amazônia. Então vamos pensar que muitos frutos, muitos alimentos que a população consome na região norte são oriundos da própria floresta, da coleta, da busca desses alimentos na floresta. Então é uma característica ali alimentar da região norte, né? E aí tem a imagem ali de um prato típico, que inclusive ele é servido ali num recipiente, numa vasilha que é de origem indígena, só para ilustrar essa influência da cultura indígena na região norte, ok? Continuando lá então, quando eu penso na questão de danças, de expressão, o que nós vamos ter ali? O boi-bumbá, que tem diversas maneiras de ser trabalhado, de ser apresentado no Brasil. Na região norte, a gente tem uma característica bem específica ali, que é o Festival de Parintins, dividido lá entre o boi, garantido e caprichoso, que são os nomes dos grupos que são dados ali. E aí existe um festival onde eles apresentam ali diversas informações sobre a região, fazem estudos, tem alegorias, tem fantasias que eles usam para representar essa expressão cultural que é de influência dos portugueses, lá de quando os colonizadores vieram para o Brasil. Eles trazem isso como uma bagagem cultural, tá? O carimbó, que é um estilo musical de origem negra, uma manifestação cultural marcante no estado do Pará. Então, ele marca ali algumas características do estado do Pará. E outro exemplo ali da influência cultural, né, dessa diversidade, é a cerâmica marajoara, que aí é de influência indígena, né? Iniciada pelos índios na ilha de Marajó, foi a primeira arte cerâmica que surgiu no Brasil, e aí tem essa influência cultural dos povos indígenas, né? Retratando ali, até mesmo nos desenhos, na maneira com que eles fazem as pinturas, nas peças, retratam a sua cultura, os seus hábitos e tudo mais, e isso é uma referência, ela é conhecida no mundo todo, e sabe-se que é da ilha de Marajó, sabe-se que é da região norte do Brasil. Então vejam aí quanta riqueza se a gente relembrar essa parte da cultura ali. Outra coisa que a gente estudou quando a gente falou da cultura foram as lendas. Eu trouxe só as imagens ali, depois quem não viu ainda, quem não pesquisou, pode relembrar lá as histórias de cada uma das lendas. Então o que nós vamos ter ali? Do Mapinguari, do Irapuru, a lenda do Boto. Então elas retratam histórias ali populares, né, tradicionais da região norte. Esse conjunto de histórias ali, que não se sabe se é verdade, o que é verdade, o que é história inventada, enfim, formando esse conjunto ali de textos, de histórias contadas com personagens característicos daquela região. Então, na região norte, a gente vai ter esses exemplos ali. E aí, outra questão que nós estudamos ali da região norte foram as comunidades tradicionais. Lembrando, o que são as comunidades tradicionais? São aqueles grupos que vivem há gerações em determinadas áreas e aí eles têm ali modos de viver e uma forma bem específica de se relacionar com o meio ambiente. Inclusive é a forma mais sustentável, né, por assim dizer, porque eles não degradam o meio ambiente, utilizam aquilo que é necessário, têm uma relação íntima e próxima com esse meio natural. Então, quais são os exemplos que nós vimos ali da região norte de comunidades tradicionais? Tá lá, os seringueiros, né? Típico ali da região dos seringais, né? E qual é a principal atividade dele? A extração do látex e a transformação desse látex depois em borracha. Então, da atividade dos seringueiros resulta a produção ali da borracha, né? Os peconheiros, que extraem o quê?
O açaí. Como que é o trabalho deles? Eles sobem nas palmeiras, lá se arriscam, né, em alturas para colher ali o açaí e aí resulta em diferentes pratos, é utilizado em diferentes lugares ali na sociedade, né? E os piaçabeiros foi outro exemplo que a gente teve ali. Vivem da extração da fibra da palmeira da piaçava, principalmente utilizada para a fabricação de vassouras. Então, são exemplos de comunidades tradicionais que vivem na região norte ali e que utilizam do meio natural de forma sustentável para se manter, para sobreviver, ok? Então, bem interessante essa parte ali das comunidades tradicionais. Primeiro exercício para a gente pensar ali, vocês vão fazer o quê? Façam a leitura, vejam ali as informações que estão colocadas e na volta a gente corrige e eu leio junto com vocês. Voltamos então ali com os exercícios, espero que tenham conseguido responder, já que é uma retomada, né? Vamos ver juntos ali o que a gente tinha que analisar. Então a letrinha A do exercício número 1, marcada por aspectos que representam particularmente as diferentes culturas, como a linguagem, as tradições, a culinária, a religião, entre outros ali, né? Essa afirmação trata do quê? Do que nós estamos falando ali? E a letra B, garantido e caprichoso, são nomes dados aos grupos que disputam o festival de onde? Como que é o nome lá do festival? E é uma expressão cultural de qual região que nós estamos falando? Então, bem fácil ali, né? O primeiro lá, esse conjunto de coisas, trata da diversidade cultural brasileira. E ali a letra B, estamos falando do Festival de Parintins, que é característico da região norte. Bem fácil de responder, né? Bem tranquilo ali, só para a gente relembrar. Vamos lá para a região centro-oeste, então na nossa viagem aí pelo Brasil, continuando esse olhar sobre as características culturais. Então, quem influencia ali a cultura da região centro-oeste? Os povos indígenas, bolivianos e paraguaios, né? Então nós temos a influência dos países vizinhos pela proximidade ali, pela divisa da região centro-oeste com esses países vizinhos do Brasil. Então há uma influência nos hábitos, nos costumes, na culinária desses países vizinhos também, certo? Que inúmeros, né, migrantes foram para esta região de outras partes do Brasil, mas a gente também tem a influência desses povos, dessas populações dos países vizinhos que estão tão próximos ali. E pessoas que foram de que regiões para o centro-oeste? Do sul, do sudeste, então se deslocaram e ocuparam. Lembram lá que a gente estudou sobre a ocupação do centro-oeste? Então, nessa ideia de pessoas que foram viver lá. A presença indígena é muito intensa ali na região centro-oeste. Junto com a região norte, são as duas regiões que têm o maior número ali de terras indígenas e de povos que vivem seus hábitos, seus costumes nessas áreas ali. Então é importante a gente relembrar isso, certo? E o que eu tenho ali dessa contribuição cultural, né, dessa diversidade cultural que está relacionada com o centro-oeste? Então as festas típicas lá, coloquei o exemplo da cavalhada, que é uma celebração portuguesa tradicional, uma encenação ali de uma disputa entre mouros e cristãos, onde tem a vitória dos cristãos, uma batalha medieval. E as cavalhadas de Perinópolis são bem características, expressam a cultura da região e indicam ali, chamam turistas de outras partes do Brasil e do mundo para conhecer essa expressão cultural, quando ela é realizada, né? A catira também ali, ou cateretê, conhecido como cateretê, é uma dança folclórica de influências indígenas, então ela tem ali características indígenas, afros e europeias. É o conjunto, ela já é o resultado da mistura cultural que nós falamos. Então ela já retrata essa mistura cultural, certo? E a culinária, o que nós vamos ter ali? Como eu falei para vocês da influência dos países vizinhos, aqui na culinária nós vamos ter esse retrato dessa influência dos países vizinhos. Como, por exemplo, ali, a chipa paraguaia, que é uma espécie de pão de queijo, hoje é mais conhecida e difundida em outras regiões do Brasil, mas na região centro-oeste ela é muito presente ali nos hábitos e costumes de quem vive lá. Também vamos ter ali as saltenhas, né, que é a influência da Bolívia, e outros pratos ali, o tererê, que é uma espécie de chimarrão, só que é com água gelada. Então,
quais são esses hábitos e costumes e quem influenciou para que eles existam ali naquela região. Então nós temos as influências indígenas e dos países vizinhos. Quando a gente pensa na região centro-oeste, sempre tem que pensar dessa forma, ok? E aí também estudamos ali as comunidades tradicionais. Então eu trouxe alguns exemplos de cada região que são diferentes de uma região para outra. Eu tenho na região centro-oeste alguns que eu não tenho no norte, nem no sul e assim sucessivamente. Então quem são esses grupos ali de comunidades tradicionais? Os pantaneiros que vivem justamente lá no bioma do Pantanal, na região do Pantanal, que fica entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, na divisa ali com países vizinhos. Ele se estende, na verdade, para países vizinhos. Lá nos países vizinhos do Brasil recebe outro nome, não recebe o nome de Pantanal, mas é a mesma formação natural, tá? Então nós vamos ter ali uma população que vive nas maiores áreas inundáveis do planeta, que é uma característica do Pantanal. É uma área que tem um regime ali de, em determinadas épocas do ano, ela fica inundada e em outras forma aquelas lagoas chamadas de baías, né? Lembram lá das aulas sobre o Pantanal? Então é disso que estamos falando. E aí essa população vive, desenvolve seus hábitos e seus costumes nesta região que tem essas características naturais. Atividades agropastoris ali, né? De criação de animais, de levar a comitiva, né? Leva os bois, troca de uma fazenda para outra nos períodos mais chuvosos, menos chuvosos. Então é esse o trabalho que eles desenvolvem ali. Outro exemplo de comunidade tradicional são os retireiros do Araguaia, que vivem ali na região nordeste do Mato Grosso, conhecida como Vale do Araguaia. E quais são as atividades desse grupo, dessa comunidade tradicional? Pastoreio de gado, né? E os roçados. Então os retiros ali são áreas coletivas, essas áreas onde eles vivem são áreas coletivas que eles desenvolvem ali, as várias famílias que estão nessa área desenvolvem atividades coletivas, né, em conjunto. Exemplos importantes ali. Exercício ali, vocês vão fazer a leitura da letra A e da letra B e vão responder para mim sobre o que nós falamos aqui da parte da região centro-oeste. Voltamos então ali com os dois exercícios, bem tranquilo para vocês resolverem, né? Então o primeiro ali, entre as influências culturais da região centro-oeste estão o quê? Das três opções, já vamos ver qual é a certa. E a letra B perguntava ali, encenação de batalha medieval entre mouros e cristãos, típicas do centro-oeste, especialmente da cidade de Pirinópolis, são as cavalhadas. Isso é verdadeiro ou falso? Respostas ali. Então, da letra A, os países que influenciam na cultura do centro-oeste, Paraguai e Bolívia. E da letra B, as cavalhadas são típicas lá de Pirinópolis, representam uma batalha medieval ali entre mouros e cristãos. É uma afirmação verdadeira, ok? Continuando lá nossa retomada, então, vamos pensar um pouquinho na região sul. Assim como outras partes do Brasil, também era ocupada ali por povos indígenas, né? Depois chegaram quem? Espanhóis e portugueses, foram os primeiros imigrantes, né, que chegaram nas terras sulinas, nas terras do sul do Brasil, e começa ali a miscigenação, a mistura com a cultura indígena dos povos que já viviam nesta região, certo? Ocupando esta região e desenvolvendo ela. O que eu tenho de influências culturais, que é o que interessa a gente retomar hoje ali? Então, quando eu penso ali de comidas típicas, eu dividi os três estados, coloquei exemplos dos três estados do sul, porque mesmo sendo uma única região, a riqueza cultural da região sul é bastante grande e diversa entre os três estados, porque há influência de diferentes grupos. Então, a gente vai ver ali o retrato disso no próprio hábito alimentar. Então, eu coloquei lá do Paraná o barreado, de Santa Catarina, tem influência ali de pratos de frutos do mar, principalmente na região litorânea, né, influenciada por povos açorianos, e de influência alemã, enfim, outro exemplo ali, como as tortas, salames, embutidos e outros pratos que fazem parte da cultura ali de Santa Catarina, de diversas regiões, né? No Rio Grande do Sul, ali coloquei como exemplo a influência dos italianos, né, espanhóis, portugueses e alemães. Claro que nós temos outros grupos, mas esses influenciaram de forma significativa. Exemplos de pratos ali, justamente
desses grupos ali, né, que têm hábitos e costumes. E outros que são bem característicos da própria região, que surgem na própria região, como o churrasco e o arroz de carreteiro, né? São características específicas ali. Danças que nós vamos ter o fandango, que é característico aqui do nosso estado, do Paraná, principalmente na região do litoral, tem influência ali dos povos que chegaram, mas também de grupos que já viviam ali na região, certo? Dos indígenas ali. Festas típicas, coloquei alguns exemplos ali, como o Carneiro no Buraco, a Semana Farroupilha e a Festa da Uva, que são características da região sul. São festas que retratam os hábitos e costumes da região sul, ok? E aí, entre as comunidades tradicionais, aquela que eu achei mais bacana da gente relembrar aqui, porque faz parte, inclusive, né, dessa ideia cultural do nosso estado, são os faxinalenses, né? Os faxinais são uma forma da memória das práticas tradicionais do povo do Paraná. Então, do nosso estado, eles representam essa característica ali de comunidade tradicional. É um sistema coletivo de uso da terra destinado às lavouras e à criação de animais. Então, são as atividades que eles desenvolvem ali nos faxinais. Lembrando que tem um cercado, né? E aí dentro desse cercado nós temos as casas ali, que daí entre elas não tem divisão, e ali desenvolve-se a criação de animais, por exemplo, as atividades coletivas. E fora desse cercado, que é fora do faxinal, eles desenvolvem ali a agricultura, mas também na forma do chamado puxirão ou mutirão, que aí um ajuda o outro na colheita, no plantio, quando eles vão desenvolver essas atividades. Então tá ali o exemplo das atividades dos faxinalenses, ok? Exercício ali sobre essa parte da região sul. Explique como funcionam as comunidades dos faxinalenses e as principais atividades desenvolvidas por eles. Será que vocês conseguem escrever sozinhos aí? Então responda e a gente já volta para corrigir. Voltamos então ali com o exercício para vocês descreverem as atividades, né, como estão organizadas as comunidades dos faxinalenses e o que eles desenvolvem de atividade. É um sistema coletivo de uso comum da terra, destinado a quê? Criação de animais, lavoura de subsistência e atividades extrativistas, retirar da floresta ali algum recurso que eles possam utilizar, certo? Fiz um resuminho ali bem tranquilo em relação a isso. Região Sudeste, tão rica culturalmente quanto as outras, nós vimos ali vários elementos dessa cultura, e aí vamos relembrar alguns ali, né? Influenciado por indígenas, africanos, europeus e asiáticos, assim como outras partes do Brasil. Entre as festas, o que nós vamos ter de exemplos ali? As congadas, que são tradicionais em Minas Gerais, então é uma expressão cultural muito presente ali, realizada em diversas cidades de Minas Gerais. Festival das Tradições Japonesas, que nós temos em São Paulo, onde eles fazem toda uma decoração das ruas com origamis, que são característicos ali da cultura japonesa, pratos típicos, enfim, é uma festa da expressão da cultura japonesa no Brasil. Então temos ali também. Danças, a dança do bate e flechas, que é uma diferente das que a gente está acostumado a ver ali do Sudeste, né? Que é de cunho religioso, que acontece principalmente ali no Espírito Santo, tá? E a culinária, que influências que nós vamos ter ali na culinária do Sudeste? Claro que nós falamos uma aula para cada região. Hoje a gente só está retomando e relembrando os principais pontos. Então vamos pensar ali juntos. Influência indígena, dos escravos africanos e dos imigrantes que vieram para esta região. Que pratos que nós vamos ter resultantes disso? A feijoada, o pão de queijo, o feijão tropeiro, são alguns exemplos dos pratos típicos ali da região Sudeste. E dessas influências culturais, dessa mistura cultural da qual nós estamos falando, ok? E aí, comunidades tradicionais do Sudeste, nós vimos algumas ali, eu trouxe 3 para nós. Comunidades caiçaras, né, que vivem nas regiões litorâneas ali do Rio de Janeiro, na região de Paraty, em torno de 40 comunidades, vivem da pesca, obviamente, do roçado e da coleta de alimentos na mata. Então nós temos ali alguns elementos que compõem as atividades, os modos de viver dessa comunidade relacionados com a região onde eles estão. As comunidades apanhadoras de flores que vivem lá nas regiões serranas de Minas Gerais, que fazem o quê? Coletam as flores, né?
as sempre-vivas, tem todo esse conhecimento de quando floresce, quais espécies, como desenvolver essa atividade, mas de uma forma sustentável. Teve a criação lá do Parque das Sempre-Vivas, que acabou prejudicando essa comunidade, porque proíbe eles justamente de coletar as flores, que é a atividade tradicional desenvolvida por eles. Então, eles buscam aí modificar a maneira como foi criado o parque ali, para que eles possam continuar desenvolvendo a sua atividade tradicional. E as comunidades geraizeiras ali, que também são na região ali no norte de Minas Gerais, que é a criação de gado solto no campo ali, numa região já mais do cerrado. Então são os exemplos ali de comunidades tradicionais. Exercício ali. Entre as principais influências na culinária do Sudeste, podemos destacar quem? Então respondam lá, já voltamos para corrigir. Voltando então ali com o exercício sobre aquela ideia da influência na culinária. Então, quem influenciou a culinária ali do Sudeste? Os povos indígenas, os povos africanos e os imigrantes europeus e asiáticos. Bem tranquilo para responder, dá até para tomar um golinho de água aí, né? Continuando lá, a última região e não menos importante, tão importante quanto as outras em termos culturais, né? De influência nessa diversidade do Brasil. Então, é a região Nordeste. O que nós vamos ter ali? Começando pelas comidas típicas, pela culinária. Influência da comida portuguesa, africana e indígena, assim como as outras regiões. Vejam que esses grupos influenciaram nas diferentes regiões do Brasil nos hábitos e costumes. E não foi diferente, né, na região Nordeste. E aí exemplos ali como a canjica, o acarajé, o vatapá, são pratos típicos da região Nordeste. Entre as danças também de influência desses povos, nós vamos ter ali a quadrilha, juntamente com o forró, né, que são expressões culturais ali das festas juninas, o frevo, que é outra dança típica ali do carnaval pernambucano. As festas típicas, as festas juninas, a festa junina, que é bem presente na região Nordeste, principalmente no interior. Nós temos cidades que fazem as maiores festas juninas do mundo aí, como Campina Grande, né? E o carnaval também é outra festa ali, com diferentes expressões nas diferentes cidades do Nordeste, tá? Literatura de cordel eu trouxe porque é extremamente importante, é uma manifestação literária, principalmente do interior do Nordeste, e que tem uma influência portuguesa, que já acontecia em Portugal e que foi trazida, né, para o Brasil e foi modificada, tem algumas influências ali da própria cultura da região Nordeste, e aí é uma expressão bem importante ali quando a gente pensa nesse sentido cultural, ok? Lendas, então, trouxe outros exemplos ali, as imagens, né, como do Barba Ruiva, da Cidade Encantada de Jericoacoara, da Cabra Cabriola. Então são aquelas histórias que nós comentamos no início da aula, passada de geração em geração, contada de forma oral ali, para todos entenderem, né, fazendo parte dessa expressão cultural. Comunidades tradicionais do Nordeste, que nós vamos ter ali as quebradeiras de coco de Babaçu, que vivem lá na região da Mata dos Cocais, que fica ali entre o Maranhão e o Piauí. Então, qual a principal atividade delas? Coleta do coco, né, para ali desenvolver alguns produtos que são resultado do coco e delas quebrarem, usam as diversas partes ali do coco para fazer alguns produtos e para manter ali a sua sobrevivência. E também fazem a coleta de alimentos na mata, para manter a sua sobrevivência ali em determinados períodos. As comunidades de Fundo e Fecho de Pasto, que ficam ali na porção oeste da Bahia. Então essas comunidades vivem ali há centenas de anos. Por isso são comunidades tradicionais e pela forma como elas se apropriam desse meio natural. Fazem o quê? Plantio de roças e pastoreio de gado. E os jangadeiros, que são comunidades tradicionais ali do litoral, principalmente do Ceará e do Rio Grande do Norte, e vivem especialmente da pesca artesanal. Então são exemplos bem bacanas ali das comunidades tradicionais. Exercício número 5 ali que nós falamos lá atrás. Então eu trouxe a imagem, vocês vão analisar e dizer que espaço geográfico que é representado por essa imagem. Responda, a gente já volta para corrigir. Corrigindo então ali o exercício que ficou para vocês pensarem um pouquinho, a imagem aqui
que retrata para nós justamente os faxinalenses no Paraná, certo? Então temos a resposta ali. E mais um exercício para a gente finalizar. Além das comunidades tradicionais apresentadas na aula de hoje, estudamos outras em nossas aulas. Quais são elas? Respondam e a gente já corrige. Voltamos ali então com o último exercício da nossa aula de retomada de hoje. Entre os exemplos de comunidades tradicionais que nós estudamos ao longo das aulas, mas que não falamos hoje, qual é a resposta? Indígenas, quilombolas, ribeirinhos, povos de terreiros, ciganos, entre outros. A gente poderia falar de inúmeras comunidades tradicionais, certo? Mas o tempo também não nos permite. Espero ter contribuído então para essa retomada na aula de hoje. Na aula que vem voltamos com mais geografia. Um abraço a todos e até lá.